O AM, o locutor, ele não é um locutor, ele é um comunicador. E a gente está partindo para isso novamente, né? Com o podcast, com tudo mais, a gente está partindo para essa era da comunicação. Sim. Que não é a voz em si, é o comunicador, é o que a pessoa é como um todo, como ela se comunica, né? Sim, por isso que esse formato tá tão em alta com o vídeo também. Porque tem gente que só escuta, mas tem gente que gosta de ver e ter a experiência completa. Sim. Então não adianta só a gente trabalhar o som, o áudio do podcast. As pessoas querem ver, então a gente tem que fazer uma performance completa aqui. Sim, tem todas as opções, né? Sim. Todas as opções. Mas nesse seu primeiro trabalho de locução, você recebeu? Qual? De comercial? Uhum. Sim, era uma ótica. E como eu já tinha uma revista, como eu falei, Sangue Árabe, eu pedi cachê, eles queriam pagar em mercadoria, óculos. Eu falei, não, grana. Falei, não, eu não sou míope. Me dá a grana que eu compro óculos. Grana. Me dá o dinheiro que eu compro óculos. Ó, como ela... Grana. Sabe porque eu me lembrei do pessoal da entrega da pizza, que eles falam, a Bruna que pediu pizza, ela fala, vai pagar com cartão de crédito? A mulher fala, não, grana. Maravilhoso. Eu lembro uma vez que eu fui gravar lá na panela com o Daniel e a gente tava fazendo Era uma chamadinha lá e eu tava na panela e falou, grava aqui pra gente, faz um anúncio aqui. E aí eu falei pra ele, mas você quer o anúncio Pão de Açúcar ou Guanabara? Aí ele, como assim? Eu falei, não, porque é diferente, né? No Pão de Açúcar você fala, ô cliente, você que está andando aqui pelo mercado Pão de Açúcar, o patinho hoje está na promoção. Aproveita e leva para o seu almoço. No Guanabara e aí, Dona Maria, que tá aqui andando no Guanabara, o patinho hoje R$23,50. É outro momento que a gente... Aí ele, pelo amor de Deus, não, faz Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, pelo amor de Deus. Você já fez para mercado? Já, eu fiz extra supermercado durante 5 anos. Todos os dias, cloquetes lá em cima, na palmeira. Ao vivo com o microfone. Arroz agulhinha R$1,99. Aí, tá vendo? Aí já é mais... Na verdade, quando eu comecei a fazer o extra, foi uma campanha, aliás, foi pela Panela também. A Panela é uma produtora, tá, gente? Parece que pela panela. A panelinha. Não, parece que a gente tá super comemorando que existe uma panela. Não, é a Panela, produtora. E o nome é Panela por causa de cozinhar, entendeu? De cozinha, de som, de pá. Por causa do chefe Luigi. Também. É o chefe que faz a comida na panela. Exatamente. E o que eu ia falar? E o Extra, ele fez uma campanha de família. E aí entrou uma voz feminina, mas ela foi subindo até ficar na palmeira de novo. A gente chama subir na palmeira porque é tão agudo, é tão alto que você começa... É o varejo, né? O varejo de emergência, tem que ser agora, compra agora, senão vai acabar. Que tem que causar o quê no cliente? Tem que causar uma ansiedade de compra imediata, senão você vai perder alguma coisa. Então, é urgência... Eu esqueci agora. É urgência... enfim, vai acabar. Escassez, urgência e mais alguma coisa, que agora eu esqueci. Que é o que você tem que causar para a pessoa tomar atitude de compra imediatamente. E isso se dá pela voz mais aguda? Aí é que tá. A percepção do cliente não é só do cliente, não. Da gente também, tá? Porque já houveram várias tentativas de diminuir, de fazer uma voz mais macia. Mas ela não vende tanto quanto nesse caso, né? Isso depende do momento, do que você está vendendo. Quando você passa aquele... uma promoção! R$1,99! Arroz agulhinha, R$1,99! Não perca! Você está gritando, mas não está gritando tanto. Você viu que eu tentei não gritar, mas eu passei aquela... Uau! Caraca! Que legal! E vai acabar! Você tem que ter isso... Na cabeça. Enquanto grava. Mas se você fizer uma coisa menos do que isso, não vende tanto. Entendi. Isso era usado também para propaganda infantil, não? Esse mesmo tom? Não. É outro tom. Não, a propaganda infantil, graças a Deus, segue outras regras, né? Porque existia muita manipulação. Nos anos 70 teve uma campanha que era eu tenho, você não tem. É da tesourinha. Eu tenho, você não tem. Da tesourinha do Mickey. Aquilo é um horror, né? É abominável uma coisa dessa na cabeça de uma criança. E eu me lembro que meus filhos eram pequenos, eu queria
matar. E eu trabalhava com isso, né? Eu não acredito. Ia pra escola e fazia isso com um amigo, né? Então, existem regras mais severas em relação à comunicação infantil, à propaganda infantil. Agora, o do adulto é uma questão de realmente de mostrar que é uma promoção que vai acabar, que tem tempo limitado, que é um número limitado de peças. Então, você tem que passar essa urgência para a pessoa. E não tem outra forma a não ser essa. E tem uma questão, assim... Que você vai falar assim, amanhã, arroz agulhinha, R$ 1,99. Uma promoção que vale a pena por apenas uma semana. Aproveite. Vou dormir. Vai dormir, não vende. Sim. Então, isso que eu ia perguntar. Essa alteração de voz, ela tem muito a ver com o produto? Porque, assim, se você vai fazer um comercial dessa urgência com um bem maior, mais caro, com uma acessibilidade menor, seria outra pegada. Sim, porque aí você vai na sedução mais do que na... Com certeza. Com quem você está falando? Você está falando com quem... sei lá, gosta de um tipo de música, anda com um tipo de carro, é um tipo de público, é um nicho. Aquele nicho, aquela tribo fala de um jeito, outra tribo fala de outro. Então, a gente tem que aprender a comunicar. Uma das coisas que eu acho que a publicidade está pecando pra caramba, mas está acordando, inclusive com a história de inclusão, né? LGBT+, de gênero, cor e tudo mais, eu acredito que a outra coisa que precisa se acordar é para o envelhecimento. Porque só existe jovem no Brasil até hoje, né? O país está envelhecendo e, cara, cadê a minha geração? Cadê a minha representação? Não é que eu quero alguém... E arroz, agulhinha, R$ 1,99. Não é isso, mas, cara, tem que falar com os dois públicos, né? Com todos os públicos. A gente vivendo muito mais, então esse público ele tende a aumentar, né? Ele está aumentando, né? Ele já é uma grande parcela da população e, inclusive, a que tem mais poder aquisitivo. Sim. E parece que todos os bancos viraram jovens. Parece que todos os bancos, todo mundo virou jovem agora. O público-alvo é sempre o mais jovem. É sempre o mais jovem. A voz tem que ser jovem. Exato. Né? E assim, é uma falsa ilusão de que isso está identificando com alguém. Na verdade, é aquilo que a gente estava falando. Pô, se você quer falar com... Por isso que se busca hoje a autenticidade na voz. Se você quer falar com o pessoal negro, você tem que chamar uma pessoa negra para fazer a voz, né? Porque se você quer falar com LGBT, por que você vai pegar um ator para fazer... Para interpretar, né? Para interpretar uma coisa. Tem que ter essa autenticidade. Se você quer um sotaque nordestino, chama alguém do Nordeste para fazer. Então, é isso. Se você quer uma marca brasileira que vai exportar e quer falar inglês, por que chamar alguém nativo americano, se a marca é brasileira? Tem que ter um sotaque brasileiro no inglês. Para criar identificação. Para criar identificação. Então, essa identificação com o público consumidor hoje é essencial na comunicação. Hoje a comunicação é verdadeira, né? É câmera aberta o tempo inteiro. Então, a marca é que nem a gente. Aquilo que ela tem que mostrar o tempo inteiro. Não pode ter nada escondido. Não pode ter, vamos fingir. Vamos botar uma luz bonita aqui. Falando em emoção, como você adquiriu essa consciência vocal para, inclusive, botar a emoção certa na voz? Eu acho que foi com o tempo, viu, Yasmin? Porque, assim, no início da locução, a locução comercial, primeiro que a mulher tinha um mercado aí de 20% quando eu entrei. Era assim, não tem dinheiro? Faz com voz feminina. É real. Era esse o mercado. Hoje, graças a Deus, estamos arrasando. E aí, você tinha uma voz padrão, que era muito colocar ar, por isso que a voz colocada feminina hoje, na publicidade, ainda é usada, mas dependendo de como a locução é feita, ela é considerada anos 90. Porque... Como é esse colocar? É mais ou menos a voz que a gente faz aqui da ferramenta. É que a ferramenta, ela é um sistema, né? Mas é mais ou menos assim. L'Oréal, um perfume que... sabe? Tipo assim. Vênus Podcast, com você, sempre, às 17 horas, no YouTube. Tá feito. É uma coisa meio sensual. Cortem isso, por favor. É uma coisa a gente muda o horário do podcast pra usar esse áudio dela. Falou 17. Não, mas é uma coisa meio meio sensual, que hoje a mulherada, nem a mulher gosta mais, né? Então, assim,
É uma coisa que a gente não... Tem o seu momento de usar. Então, mas era uma coisa meio padronizada. É engraçado como tem uns padrões que a gente imediatamente reconhece. Eu sempre penso assim, quando a pessoa... Quando baixa o tom da musiquinha no intervalo comercial e vem uma voz falar... Você... É carro. Né? Garnier. Porque você vale muito. Não, quando entra a voz masculina falando design, sofisticação. É um prédio novo que tá construindo. Isso não é geladeira. Ele não tá falando de uma geladeira. É um condomínio de burguês. Mas, cara, é muito pontual, assim. E assim, tem momentos para isso. Eu acho que é legal. Também dá uma quebra, né? Porque às vezes o rádio numa velocidade... A gente fica meio maluco. Mas tem momentos para isso. Só que era tudo assim o tempo inteiro. Então não Nos anos 90 era isso. Tinha emoção, mas não tinha tanto. Aí foi mudando. O mundo foi mudando, a velocidade disso daqui, a comunicação, abrir câmera e o real veio com isso daqui. E isso daqui tem 12 anos, né? O celular, gente, isso aqui, quem tá ouvindo isso aqui. O que é isso aqui? Eu tô falando do celular, que tem 12, 13 anos que o celular, o smartphone, né? Sim. Que foi a Apple mesmo. Não o tijorola, né? Que a gente tinha. Então, o iPhone mudou o mundo. Simplesmente mudou o mundo, porque aí todo mundo virou produtor de conteúdo, começou o Big Brother de verdade. Todo mundo tem câmera, aí veio a internet, banda larga, e isso trouxe o real. E aí essa comunicação mudou totalmente. Sim. Então, o que você falou da emoção? Então, também tem isso. Eu acho que com o tempo, o locutor que vai trabalhando, por isso que é um treinamento contínuo, tem que trabalhar as emoções. E para trabalhar a emoção, você tem que trabalhar o autoconhecimento. Porque quando você vai falar com o público, você tem que ter empatia. Você tem que entender como é que o outro sente, para você saber como é que você vai comunicar para ele o que você quer que ele entenda. Não é o que você, entendeu? Quer. É o que você quer que ele entenda. Então, eu quero que ele entenda que isso daqui é branco, faz isso e aquilo. Mas ele não sabe nem o que é branco. Como é, sabe o que eu quero dizer? Você tem que se colocar no sapato do outro, entender isso para se comunicar. E eu acho que isso a gente faz com o tempo, com mais facilidade, porque a vida vai ensinando. Agora, se você não aprende com a vida, né? Sim. Você fica lá, na voz padrão.